Om Arunachala Ramana, saudações amada Sangha. Nós recebemos aqui uma mensagem do querido irmão André, que além de demasiados elogios, nos traz uma importante questão. Então vamos ouvir o áudio que ele enviou. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Querido Ananda, meu irmão, eu quero aqui agradecer muito por tudo que tenho aprendido, aliás, que tenho lembrado pelos ensinos de Shri Rama Maharishi. E a prática do Atma Vichara tem sido maravilhosa, principalmente pelo silêncio que a gente vai absorvendo, que tem absorvido e participado por conta de toda essa clareza, né, que vai inundando o nosso interior. E o que eu queria te perguntar, se você tiver uma oportunidade de me responder, é com respeito à autoinquirição, onde tu disseste em uma das leituras que a consciência de ser o ser já é a prática de Atma Vichara. Então, se você puder falar um pouco mais a esse respeito, porque essa clareza, essa percepção de ser o ser é cada dia mais amplificada, mais clara, e tem trazido mudanças assim no personagem, nessa manifestação, né, que até há bem pouco tempo chamava de eu. Então, gostaria que tu me dissesse qual o ponto que essa consciência fica cada vez mais clara, mais evidente, do Atman como o nosso ser real. Muito bem, caríssimo irmão. Muito grato pelos elogios. Todos eles aqui são recebidos e endereçados àquele que é digno de todos esses elogios, nosso amado Bhagavan. Creio que é sempre oportuno recordar disto. Todas as benesses que são emanadas e recebidas aqui nesta Sangha não são de forma alguma nossa responsabilidade, porque nossa tarefa aqui é emprestar a nossa voz e apenas glorificar e inspirar a devoção ao sábio de Arunachala, estimulando a investigação na vida de todos nós. Então, cada elogio e expressão de reconhecimento e gratidão certamente são destinados e têm por causa a própria graça de Bhagavan. Sem a graça de Bhagavan, nada significaria o nosso empenho aqui. A maravilhosa questão do irmão é respondida por ele mesmo nos próprios elogios tecidos. Veja que, na medida em que a constante audição dos ensinamentos tem trazido resultados, eles mesmos emblemam esta, digamos, dilatação do coração. Isto não está sendo evidenciado pelo próprio sentimento de gratidão? O irmão não sente que tem aprendido e que este aprender, na verdade, é um recordar? O irmão exulta e diz que a prática tem sido maravilhosa. Ora, o que é nomeado como maravilha das maravilhas? Não é o próprio Atman?
qualquer sadhaka ou praticante, ao sentir maravilhamento em seu sadhana, está na realidade contemplando a luz da beleza imortal de seu próprio ser, que é desfrutado como paz e harmonia interiores. O silêncio que se manifesta e, como o irmão diz, participa por toda a clareza que brilha em nossa interioridade, é a própria emanação do Atman. Os áudios com os relatos da vida do sábio e seus ensinamentos, digamos, é tal como um despertador, que toca de fora e nos desperta por dentro. Aliás, eu poderia usar muitas outras metáforas, mas eu preferia a do despertador. Eu não sei se isto é comum a todos, mas eu passei por um processo que talvez seja geral e que poderia ser uma boa metáfora sobre a relevância dos ensinamentos e da audição da vida de um ser desperto, tal como a vida de Shri Ramana Maharishi. Pessoalmente, eu sempre tive dificuldades com despertadores, porque o momento do despertar quase sempre foi e ainda é um momento muito mágico para mim. Um instante que tem o valor de sagrado, pois é um momento de retornar ao corpo, lembrar-se do que se sonhou ou não, né? De repente você acorda e não lembra de nada, mas se você sonhou, recordar do que sonhou, de fazer uma prece de agradecimento e os votos do dia. Aprendi por força de educação familiar e dos muitos livros que li a respeito de espiritualidade em geral, eu aprendi a consagrar o despertar da manhã ao despertar do espírito. Mas o despertador, para mim, era uma experiência muito chocante. Um corte violento, um fórceps. Mas assim, durante um tempo da minha vida de estudante, especialmente no período de estudante, depois precisei um pouco mais, mas especialmente no período de colégio, parecia-me que não existia uma segunda opção, senão colocar para tocar, especialmente porque quando somos adolescentes, né, os jovens precisam de mais horas de sono, enfim. Pelo menos essa é a desculpa que a ciência entregou aos nossos adolescentes, né? A necessidade de dormir mais. Mas enfim, eu fui aprendendo com a situação que era possível abandonar o alarme digital e aprender a conciliar o sono, determinando para minha própria interioridade que horas eu desejaria acordar pela manhã. E em pouco tempo, as coisas foram se ajustando de fato. Eu tive, inclusive, alguns sonhos muito engraçados. Por exemplo, algumas vezes acontecia um evento exótico dentro do sonhar, de alguém no sonho vir até mim, mostrar o seu relógio, alertando-me, está na hora. Ou então, dizendo, você já está partindo. E assim eu despertava na cama, alguns minutos antes do alarme digital soar. Isso foi se tornando normal, até o ponto em que já não necessitava mais colocar o alarme, visto que a pontualidade da consciência é algo realmente incrível. Até hoje, eu acordo desperto, por volta das 5 da manhã, o reloginho funcionando de forma espontânea. O mesmo se dá com os ensinamentos. Eles são despertadores para as nossas inteligências. Ouvir, ler e ponderar sobre a vida e os apontamentos dos sábios nos estimula, faz soar o alarme interno da autorrecordação. E em pouco tempo, percebemos que este despertador interno começa a atuar de forma natural e espontânea. Então, o alarme externo, na forma dos ensinamentos, acaba por ser
inevitavelmente relativizado. Nossa relação com o Guru e seus ensinamentos vai passando por transformações. É algo que vai da pura necessidade mesmo de ter que travar contato com os ensinos para poder se sentir estimulado à prática, e vai se transformando como desfrute, pelo gozo, pela alegria e, acima de tudo, pela gratidão. E é justamente essa transformação que amadurece na forma de gratidão que legitima este seva do Shri Ramana Mandir. E é também o que cada um vai sentindo em suas próprias vidas. O despertador dos ensinos nos leva ao grande despertar da dor. Se me permitem aqui um pequeno jogo de palavras. Este despertar da dor, este despertar, tal como o levantar da aurora e desabrochar das flores, vai dilatando nossa sensibilidade a ponto de percebermos o incomensurável sol espiritual de nosso Hridayan, ou coração, nos aquecendo, nutrindo e iluminando por ele mesmo. Então, nesta altura, Bhagwan não é um velho sábio fora de nós, retratado pela memória de seus discípulos, afortunadas testemunhas oculares do divino em forma humana. Não. Bhagwan é o sol de nossa existência brilhando desde a profundidade de nosso ser. Veja bem o que eu estou afirmando. Simplesmente dedicar-se a ouvir o nome e as virtudes gloriosas de Bhagwan é sadhana, é Atma Vichara. Na medida em que estas audições, que as considero sagradas, nos tocam e nos transformam por dentro e por fora. Claro, não são todos os aspirantes que sentem isto assim, e por isto mesmo, o Atma Vichara pode ser nomeado como plurifacetado. Há muitas e muitas maneiras de se viver o caminho da liberação. Especificamente falando do Atma Vichara, tal como apresentado por Bhagwan Shri Ramana, ele foi devidamente nomeado como Mahayoga, o grande yoga, grande o suficiente para conter nele os principais yoga margas ou caminhos de transcendência. Um aspirante com inclinações devocionais, por exemplo, vai encontrar no Mahayoga um campo bastante extenso e largo para praticar os muitos métodos de devoção, desde o Mantra Yoga até o desfrute da audição consagrada, louvor e rendição a Deus. Fala Bhagwan Shri Ramana, abre aspas, pense em Deus, e os apegos cairão gradualmente. Se você esperar até que todos os desejos desapareçam antes de iniciar sua devoção e oração, terá que esperar muito tempo. Fecha aspas. Então, ao devoto, não perca tempo. Adore e se renda a Deus agora mesmo. Mas outros aspirantes podem preferir ou ter uma inclinação mais, digamos, empírico-pragmática, o que significa que o caminho da ação altruísta é o mais indicado para eles. Então, dentro do Mahayoga de Bhagwan Shri Ramana, estas pessoas encontrarão apontamentos espirituais muito enfáticos e específicos em relação ao Karma Yoga. Exemplificamos. Fala Bhagwan Shri Ramana, abre aspas. Realize ações sem se importar com os resultados. Não pense que você é o fazedor. Dedique o trabalho a Deus.
Um homem não precisa desistir de seus deveres mundanos. O que ele deve desistir é de desejar coisas para si mesmo. A pessoa deve atuar como um ator no palco. Em todas as ações existe o Sat como princípio subjacente. Lembre-se disso e haja. Fecha aspas. Outros aspirantes, porém, podem se sentir mais inclinados aos métodos primitivos que determinaram o Vedanta e o Tantra Sankalpa, que são as grandes verdades e citações védicas, ou Mahavakyas, e as afirmações positivas e foco mental que são aplicados em diferentes linhagens e abordagens fundamentadas no poder de unidirecionamento dos pensamentos. Os 3 Mahavakyas principais são Tat Tvam-si, tu és isso, ou seja, o Ser Supremo, o Brahman. Aham Brahmasmi, eu sou Brahman. Ayam Atma Brahmam, este si é Brahman. Bhagavan nos declara, abre aspas, eu existo é a única experiência autoevidente e permanente de todos. Nada mais é tão evidente quanto eu sou. O que as pessoas chamam de autoevidente, ou seja, a experiência que elas obtêm por meio dos sentidos, está longe de ser evidente. O ser sozinho é isso. Portanto, fazer uma autoinvestigação e ser aquele eu sou é a única coisa a fazer. Eu sou é a realidade. Eu sou isso ou aquilo é irreal. Eu sou é a verdade. Um outro nome para si mesmo. Fecha aspas. Muito bem. Podemos ver que o ato de permanecer como se é o mesmo que dizer viver consciente de que se é consciência, ou consciência de ser. Ainda, autoatenção, autorrecordação, também é o mesmo que autorrendição ou devoção ao Supremo. Todas estas muitas formas de declarar o sadhana podem ser resumidas como Atma Vichara. E o que determina o avanço neste sadhana é justamente aquilo que determina o sadhana. Abhyasa e Vairagya, ou constância e desapego. Não apenas define o sadhana, mas também a realização. A disciplina que determina o sadhaka em sua jornada de liberação terminará na contínua autorrecordação livre de esforço. A renúncia que é aplicada na forma de sacrifícios, abstenções e penitências no praticante ao longo de sua purificação terminará no puro e espontâneo desapego que é absolutamente natural no sábio realizado. O fato é que essa desapegada e contínua felicidade interior, nomeada como eu ou Atman, já é nossa própria essência. Esta é a convicção do Gyani, ou sábio. O irmão nos pergunta qual é o ponto em que esta consciência fica mais clara e evidente de que nosso ser real é o Atman. Existem muitas formas de abordarmos isto. Há diferentes opiniões sobre isto e um debate milenar sobre o despertar imediato versus o gradual. Eu me apoiarei agora numa metáfora aqui, que é especificamente a do incêndio. Estando em um aposento fechado, sente-se cheiro de queimado. Ao abrir a porta, vê-se fumaça preta,
o que caracteriza que há fogo. Procurando-se a origem da fumaça, encontra-se o foco de incêndio e pode-se então apagá-lo. Todos estes elementos, do odor de queimado e da fumaça, confirmam a existência do fogo e podemos rastrear a sua origem. Da mesma forma, temos Satchitananda como os sinais qualitativos do Atman. Ninguém tem dúvidas sobre sua existência. Se perguntado a qualquer um, você existe? Evidentemente, todos dirão que existem. Assim, talvez uma ou outra pessoa, já tomada por profundas reflexões filosóficas e espirituais, poderia se questionar o que significa existir, ou mesmo o que se infere por vida, afinal. Mas, falando dos entes humanos comuns, em sua maioria esmagadora, diriam, sim, eu existo. E eles tomam por inferência a sua própria percepção como aquilo que confirma que eles existem. Ou seja, aquilo que elas captam pelos sentidos e elaboram com a mente. Alguns poderiam crer que isto é muito incipiente para definir o ser e o existir. Contudo, ser e existir, perceber e inteligir são fundamentos na definição universalmente aceita na mística e filosofia hindu para Deus ou o Ser Supremo, que é Sat e Chitta. Adicionamos então o elemento primordial de Ananda, geralmente traduzido como felicidade, beatitude ou gozo, e que também é definido como o ilimitado. Vemos assim, com bastante clareza, que não há ninguém que negue seu próprio ser, existir, perceber e inteligir. Todos existem, todos gozam da percepção. Se você sabe que o Atman é existir e perceber, e, uma vez que isso para você é inequívoco como a sua própria realidade e experiência, então você pode ficar satisfeito e saber, horas, eu sou o Atman, eu existo e eu percebo. O que talvez escape à maioria dos entes humanos é justamente o terceiro elemento que compõe Satchita, ou seja, Ananda. Este gozo ilimitado é que precisa ser encontrado ou desvelado dentro de nós. Bhagwan Ramana e todo o esplendoroso coro de Mahatmas que cantaram, cantam e ainda virão cantar o Atma Vidya, a verdade e a ciência do ser transcendental, apenas apontam um caminho que nos leva a derrubar os véus que ocultam Ananda. Assim como o cheiro e a fumaça podem nos levar ao foco de incêndio, existência, inteligência, percepção e felicidade nos levam ao foco primordial da pura consciência ilimitada. Mas, dos três, Ananda precisa ser procurado com maior afinco e poder de penetração de nosso espírito. Porque os caminhos que levam a ele são extraordinariamente sutis e, portanto, requerem uma sensibilidade muito pura, refinada e igualmente sutil. Por isto, Bhagwan recomendou a Shri Annamalai Swami que ele se dedicasse à prática isolada, buscando dentro de si o caminho que leva ao Ananda em seu coração. Bhagwan disse a Annamalai Swami, abre aspas, Ananda não é o que você obtém de um outro lugar. Se você seguir o caminho de outra pessoa,
Isso só o levará à destruição. Você tem que seguir seu próprio self. Vá para dentro. Só isso o levará a Ananda. Fecha aspas. Creio que seria importante frisar que eu não estou pretendendo produzir uma distinção, mesmo que sutil, entre Sat, Chita e Ananda. Usando novamente da metáfora do fogo. O fogo produz calor, luminosidade e é capaz de incinerar. Não podemos retirar-lhe qualquer um destes atributos. Da mesma maneira, verdade, existência, inteligência, percepção, beatitude e felicidade ilimitada, Satchitananda, são um só e o mesmo Atman. Contudo, Ananda tornou-se menos óbvio para os entes humanos, justamente por se iludirem com a noção de que a felicidade e o gozo são produtos de experiências e de coisas fora de nós. Então, é supremamente válido recordar o que Bhagwan declarou aos devotos sobre a verdadeira felicidade ou Ananda. Abre aspas. Quase toda a humanidade é mais ou menos infeliz porque quase todos não conhecem o verdadeiro eu. A verdadeira felicidade reside apenas no autoconhecimento. Tudo o mais é passageiro. Conhecer a si mesmo é ser eternamente bem-aventurado. Fecha aspas. Portanto, o conselho dos sábios, ele não é apenas praticável, mas ele também é explicativo. Permaneçamos na autorrecordação, refinando e expandindo nossa sensibilidade, a fim de evidenciar e gozar de nossa liberdade inerente e felicidade imortal. Este despertar da sensibilidade é o ponto da revelação do ser. Ponto fora da horizontalidade do tempo, ou se preferirem, é a verticalidade que corta a horizontalidade, ou seja, que transcende o espaço e o tempo. Portanto, a pergunta qual é o ponto em que percebemos nosso ser como o próprio Atman é uma pergunta que não encontrará, dentro da horizontalidade do espaço e do tempo, uma resposta satisfatória. Porque a resposta para esta pergunta está no próprio Atman Vichara, que é feito de instante a instante, de momento a momento. Agradecemos imensamente a questão apresentada e a oportunidade de compartilhar estas palavras. Que Bhagwan nos abençoe imensamente. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.